Hoje eu estou aqui com o Marcelo Barbosa, que é advogado há 26 anos, especializado em direito societário e presidente da CVM desde agosto de 2017. O mandato dele termina em julho de 2022 e ele veio conversar hoje aqui com a gente sobre futuro de mercado de capitais, como é que a gente vê o mercado mudando muito. Todo o cenário tecnológico afeta também o mercado de capitais e falar um pouquinho de como tem sido ser o xerife do mercado de capitais. Aliás, um nome que nenhum presidente gosta que a gente chame, nós jornalistas, mas a gente faz isso recorrentemente. Obrigada, Marcelo, por estar aqui, pelo seu tempo, para a gente poder falar sobre isso e tantos os assuntos que a gente vai abordar. Queria começar exatamente com essa pergunta, Marcelo. Xerife. A CVM é xerife do mercado de capitais? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu entendo um pouco essa referência, porque, na verdade, uma parte importante do trabalho que a CVM ou qualquer outro regulador de mercado faz é justamente supervisionar o mercado e, quando necessário, atuar de forma que as pessoas, de maneira geral, associam isso a quase uma atuação de uma polícia do mercado. Então, quando nós emitimos uma ordem determinando a interrupção de uma conduta, ou quando nós aplicamos uma penalidade, seja uma multa pecuniária, uma inabilitação, isso acaba sendo associado a uma atuação policial e daí o apelido. Eu, no início, achava um pouco estranho, mas depois, conversando com colegas de outros países, eu cheguei a ouvir até apelidos piores, como cão de guarda ou coisa parecida. Então, fiquei Você abraçou o xerife e falou assim, tá bom, esse tá bom. A gente acaba se acostumando e, enfim, tem tantas outras atividades, né, que o regulador desempenha. Essa é uma delas, é super importante, então a gente está acostumado a isso. Você acha que os reguladores no mundo, de forma geral, estão preparados para essa mudança, de repente, esse encontro tão forte entre o varejo e os mercados, que isso não foi uma exclusividade brasileira, esse movimento, e tem a questão que a tecnologia aproxima, né? Esse é um desafio que é importantíssimo. Eu começo de responder da seguinte forma: os reguladores estão conversando muito sobre isso, trocando experiências e fazendo análises conjuntas assim, de riscos e de prioridades, sobre o que tratar e quais são os principais riscos, o que tem que ser foco da nossa atuação nesse momento de mudança de ambiente, né? Quer dizer, você tem um aumento dessa massa de investidores de varejo em países como o Brasil. Nem todo mundo que migra para o mercado de capitais, né, para alocar seus investimentos, suas poupanças no mercado de capitais, já faz isso com conhecimento necessário, suficiente, né, de um pouquinho de elementos de educação financeira. Então, isso em si já é uma preocupação com relação até ao próprio bem-estar dessas pessoas, né, bem-estar financeiro dessas pessoas. Um outro ponto é se elas entendem quais são os mecanismos de proteção como investidores que essas pessoas têm. Então, a gente tem discutido isso por essa ponta de educação. Além disso, a questão que você bem mencionou do aumento, né, da maior intensidade do emprego de tecnologia. Então, todos os riscos que a gente chama lá de riscos cibernéticos, né, que as plataformas, todos esses prestadores de serviço, a gente impõe a eles alguns controles, alguns mecanismos internos que visam, no fundo, a dar segurança ao sistema todo e ao cliente. Isso é importantíssimo e a gente analisa isso com cuidado. A gente tem consultas feitas pela IOSCO, né, que é a instituição que congrega os reguladores de mercado de capitais. Então, nós procuramos primeiro pegar as melhores experiências, trocar ideias sobre isso e aí identificar a sua resposta, a resposta à sua pergunta, né? Como que o regulador tem que tratar disso? A gente, de uma hora para outra, eu acho que até isso aconteceria com o passar do tempo, mas eu acho que a pandemia acelerou, como todo mundo diz, né, todos os movimentos, mas a gente tem os CEOs próximos do investidor de varejo, que era aquele investidor que nunca chegava no CEO, né? O máximo que ele lia era a entrevista do CEO no jornal.
Então, você tem as lives, você tem outros movimentos, como a gente teve como GameStop, que era uma coisa que assim, ninguém estava preparado, né, para a discussão de a revolta das sardinhas, né? Então, assim, pessoal, sardinha, para quem não está habituado com os jargões aí, sardinha virou o apelido do investidor de varejo, porque ele é menor comparado aos grandes fundos institucionais, que seriam os tubarões. Então, virou um enfrentamento, a guerra das sardinhas com os tubarões. Então, assim, que era algo impensado. Assim, eu nunca tinha sequer imaginado, né? Imagino que isso foi tema dos encontros da IOSCO. Isso foi, Marcelo? A gente precisou discutir esse tipo de assunto. Primeiro deles, o uso de plataformas e as lives. Mais conteúdo para o público é bom. Eu faço questão de afirmar isso assim, taxativamente, para que não haja dúvida quanto a isso. Mais conteúdo é bom. A questão tem que haver um equilíbrio, até porque existe assim, um mandato principal de qualquer regulador de mercado é tutelar a informação. Então a informação tem um momento adequado, tem a forma adequada, tem o conteúdo adequado. Então, mais informação, como eu falei, é bom que exista. A forma como ela é apresentada, ela é boa. O momento, né, tem que ser disseminada de uma forma pensada também. Então, por isso, a gente se preocupa com alguns aspectos que às vezes parecem um exagero, e quando existe essa percepção de que nós estamos exercendo uma tutela exagerada, as pessoas precisam pensar um pouquinho, refletir sobre isso, e nós também precisamos. E por isso que muitas vezes os reguladores, CVM e outros em outros países, acabam fazendo exercícios que resultam em flexibilização. Como é que você vai disseminar uma informação assim, via uma live? A gente tem que entender isso. Ano passado mesmo a gente fez, né, um ofício circular, a gente emitiu um ofício circular sobre isso, trazendo as preocupações que deviam ser refletidas nessas falas, mas não vedando. Pelo contrário. Agora tem que avisar que vai participar, que é uma forma de colocar na agenda de todo mundo. E com isso eu faço uma ligação com o seu último ponto, quando você estava falando de eventos como esse, né, vamos dizer, um ativismo ligado ao short selling, né? Uhum. Para dizer que a nossa regra que trata desse tipo de iniciativa, das possíveis patologias que podem surgir daí, é uma regra de 1979, que trata, né, de manipulação. Curtinha, né, Marcelo? Curtinha, mas... Uma página, né? Mas isso não quer dizer nada sobre a qualidade dela, pelo contrário. Ao contrário, estou elogiando, porque o fato dela ser simples... Ela permitiu, até hoje, ser lida e ser interpretada de forma a amoldar várias situações que a gente vê, impensáveis à época que ela foi editada, de forma eficiente. A gente ouve ao longo dos anos críticas sobre esse aspecto ou aquele outro da redação. Claro, tudo pode ser aprimorado. Mas, nesse caso, a nossa regra, ela permitiu leituras que foram muito úteis para nós em questões de julgamentos de práticas como layering, spoofing, que, se você falasse sobre isso lá no final dos anos 70, né, ia haver uma certa dúvida. E do mesmo jeito aqui. Então, quando você fala, e aqui eu não estou falando de nenhum caso específico, evidentemente, nem posso, mas quando você fala em organização de pequenos investidores para fazer um ativismo via short selling, esse é um caso que tem que ser analisado com muito cuidado. A gente teve aqui no Brasil aquele movimento de RB, né? Não vou falar sobre nenhum caso específico. Não, eu tô só lembrando que a gente teve aqui a nossa GameStop, né? Mas tem um ex-professor meu, de quando eu fiz o mestrado, ele disse recentemente sobre esse caso do GameStop, quando você quer entender o que pode ter de errado com alguma companhia, primeira fonte que você deve consultar não é o regulador, não são os gatekeepers, mas são os que estão praticando short selling. É óbvio que tem um quê meio de jocoso, né, nessa afirmação dele, mas ele a fez
no calor do caso ali, mas é ilustrativo, né? É uma conduta que diz algo. Uhum. Agora, mas pode também dizer algo sobre os próprios ativistas, Uhum. né? Porque, e de novo eu digo, esses casos têm que ser analisados individualmente, né? É muito importante a gente olhar dessa forma. O fato de haver short selling em si é neutro, mas a gente tem que olhar de acordo com as circunstâncias do caso. Enfim, o mercado prevê o short selling há muito tempo, né? A diferença é que agora a gente, com a tecnologia, que é um instrumento agregador, né? Você permitiu uma organização que antes não era possível. Sim, Né? Você não vai sair na rua pregando cartaz sobre vamos fazer não tem muito sentido, né? sim. Agora tudo isso se tornou Os meios viável. de contato, de organização ficaram muito facilitados, sem dúvida nenhuma. E isso é o que a gente procura, é o que nos faz olhar com muito cuidado para diversas outras atividades também. Assim, aconteceu há uns anos, quando começou a vir com mais intensidade a negociação em alta frequência. E todos os riscos que isso gera, benefícios também, mas a gente tem que olhar... A gente teve até um evento de correção lá de erro lá fora enorme, né? Sim, e de novo, a gente tem que olhar tudo por mais que o momento seja intenso e difícil, mas a gente tem que saber olhar com serenidade, às vezes, para evitar conclusões, né, muito, muito precipitadas. Mas é óbvio, muitas vezes, a atuação tem que ser ali na hora e para impedir um mal maior, né? Em alguns casos vai ser assim que a gente vai ter que atuar. Nesses 20 anos cobrindo o mercado de capitais, eu não me lembro de uma gestão de presidente CVM que durante a gestão as pessoas tenham falado: estou muito satisfeito com esse presidente da CVM. Não é um cargo para quem tem problema de autoestima. Não é. Nossa, que gestão incrível! O que você, nesse período, falou assim: olha, essas foram as minhas alegrias e essas foram as minhas decepções? Assim, já dá para você ter um sentimento do até aqui? Acho que a primeira constatação que eu colhi desse período foi que, é óbvio, né? Eu vim da advocacia e, como qualquer outra profissão, você tem grandes alegrias, você tem tristezas e tal. Agora, nesta função atual, também acontece assim, mas eu acho que os momentos de frustração, eles são muito potencializados e as realizações também são muito potencializadas. A gente vive, vamos dizer assim, um dia a dia muito intenso, onde a gente depende de uma quantidade de variáveis assim, bem significativa. O mercado aqui, né, no Brasil, embora ele tenha um tamanho bastante razoável, especialmente em alguns segmentos, fundos, por exemplo, o mercado do Brasil é um dos maiores do mundo, mais complexos do mundo, né, também, no melhor sentido da palavra. E a gente vê que é algo que ainda está sendo mais assimilado pelo público em geral. Você mencionou antes como o nosso varejo está aumentando, né? E para nós, quanto mais esse varejo aumente, mais o conceito de mercado se dissemina nas conversas, entre as pessoas, em casa, nas redes sociais, onde for, o mercado se torna algo menos misterioso. E quanto maior popularidade ganhar, para o regulador é melhor, porque a mensagem da regulação, as preocupações da regulação se disseminam de melhor forma. Então, acho que alguns pontos que eu acho que a gente pode destacar de avanços importantes tem sido uma intensificação da atividade sancionadora. Quem acompanha, como você, sabe como a gente tem aumentado a nossa atividade. Inclusive, a gente criou um relatório trimestral para isso, que hoje, enfim, já pega imediatamente a atenção de todo o segmento de jornalistas, né, que cobrem o mercado, já no dia repercutem, analisam os dados, e isso é muito importante para a gente. Além disso,
E aí vocês veem, né, o público vê como tem aumentado o volume de julgamentos, de apreciação de propostas de termo, stop orders, né, e, enfim, a atividade aqui de maneira geral. Além disso, a gente tem procurado, e acredito que em uma boa medida conseguido, modernizar e tornar mais simples a nossa regulação em vários pontos, né? A gente tem eliminado algumas exigências que eram redundantes e proposto mesmo, às vezes em base até bastante inovadora, algumas alterações para agora mesmo, né? Nos próximos meses a gente vai sair com a alteração da Instrução 480, né? Que é do formulário de referência, que vai sofrer uma redução bastante significativa, vai ser menos calhamaço, né? A gente está simplificando bastante e trazendo também, por outro lado, bastante conteúdo de temática ESG para o nosso formulário de referência. Nós estamos também nessa linha de modernização e simplificação. A gente está trabalhando na nova regra de ofertas, que também talvez para o início do ano que vem, mas a gente vai também fazer uns aprimoramentos importantes. Então, eu acho que a modernização das regras tem andado bastante bem, eu acho. Quem tem usado, né, tem feito bons comentários sobre isso. Um ponto que foi muito difícil, e tem sido, né, muito difícil, é a questão de pessoal. A gente tem um déficit de gente ali historicamente, histórico, né? O último Marcelo, concurso assim. da CVM tem mais de 10 anos. Não, e assim... E o mercado só cresceu, né? O mercado isso que eu só te falei, cresceu. o tamanho do mercado e o tamanho da CVM, eu não me lembro nesses 20 anos da gente ter noticiado nada do tipo CVM dobra contingente, CVM contrata, e o tamanho que o mercado ganhou, e até o papel, né, Marcelo, acho que é um bom momento aqui da nossa conversa, desse nosso bate-papo, para a gente falar sobre o papel do mercado, que eu acho que a gente, falando do papel do mercado, fica muito claro a importância de ter um regulador forte. Um exemplo interessante sobre isso, né, sobre o potencial que tem do mercado, esse ano, em março, quando foi editada a lei do FIAGRO, a lei foi criada e existia uma demanda enorme para esse tipo de instrumento, né, de financiamento, né? Cadeia do agro, no Brasil, isso é importantíssimo, né? É um segmento chave, né, para a nossa economia. E o talento, né? Talento, não, é um segmento super dinâmico, enorme e super dinâmico. Então, quando surgiu a lei do agro, a lei do FIAGRO era um fundo novo, criado, que, no entanto, não tinha uma regra da CVM correspondente para tratar das regras de registro, do funcionamento. Mas, dessa vez, até por uma proposta que surgiu na área técnica da CVM, nós resolvemos inovar. O que nós fizemos? Ao invés de esperar, né, fazer esperar até que viesse a audiência pública, né, os estudos, a audiência pública, a minuta da nova resolução e depois a regra, ao final, a opção que foi feita pela CVM foi: vamos criar uma regra transitória para o registro, porque o FIAGRO, no fundo, a gente está tratando de quê? Investimento imobiliário, ou em direitos creditórios, ou em participação. Então, como para esses três tipos de fundo, FIP e FDIC, já existe a regra, a gente apenas fez uma regra transitória para dizer, olha, dependendo da carteira desse FIAGRO, você vai seguir um desses três ritos aqui, até que venha a regra nova. E essa nossa regra transitória surgiu em julho. Já existem 15 FIAGROS registrados na CVM em muito pouco tempo. E isso mostra o apelo do produto, né, criado por lei, mas, ao mesmo tempo, mostra como o mercado tem um papel importante, né, nesse segmento. Marcelo, falando ainda da importância do mercado de capitais e da atualização dos desafios, da atualização regulatória, da velocidade de reação e etc. Eu, aqui assistindo as movimentações, tenho a sensação que a gente está passando por um movimento regulatório que foi feito agora é muito profundo. Eu não me lembro da gente ter vivido ao mesmo tempo
as mesmas discussões. Porque, por exemplo, você está fazendo essa reforma da 400 e da 476. 46, da 476, a 400 e a 476, as duas, né? Estão sendo mexidas, que são as instruções que falam de ofertas, Sim. né? Depois tem essa movimentação da 480. A gente tem uma reforma profunda de fundos com a 555. Esqueci alguns 5. E a 356. Não, a 356 que é a de FDICs. A 356 que é de FDICs. A gente tem a discussão sobre regulação de dívida, que a gente não tem. Fora, assim, junto com essa de dívida, a gente tem assim, todos os novos produtos de dívida de captação novos que surgiram. A dívida, desculpa te interromper, mas acho que é importante. A de dívida, ela acaba sendo tratada de alguma forma quando a gente fala, por exemplo, de ofertas. De ofertas. Porque parte do conteúdo dessa reforma vai afetar diretamente a atividade de emissão de dívida. Sim. A minha questão é que, assim, por exemplo, entre a 400 e a 480, a gente teve um tempo. A gente teve alguns anos. E você está fazendo essa movimentação ao mesmo tempo. Fala um pouquinho da tua experiência, assim, quando você chegou, você já tinha essa agenda na cabeça, o que já estava na agenda da CVM, que ela tem uma agenda de longo prazo, e como é que você olhou para essa agenda e conduziu esse processo? Tá, essas duas não estavam. Inclusive, uma medida que foi tomada durante o mandato foi justamente, ao final de cada ano, nós divulgarmos a agenda regulatória para o ano seguinte. Porque é importante a gente ser previsível, especialmente nesse ponto, né? Para que o mercado saiba se adaptar, saiba preparar estudos para contribuir. Porque uma boa parte da nossa regulação ela vem de reflexões que são trazidas do mercado. Então, é bom a gente antecipar. Né? É bom. A gente ganha com isso, o mercado ganha com isso, enfim. O mercado de capitais brasileiro, hoje, ele cumpre o papel dele dentro do funcionamento da economia, ou ele poderia ser muito maior? Eu ouço isso há séculos. A gente está muito aquém do que a gente poderia ser, a gente está muito aquém, a gente tem crescido. Qual que é a tua percepção como alguém que tem esse olhar tão privilegiado de ter atuado, ter 26 anos de atuação ligado ao direito societário, você está vivendo aí o dia a dia do mercado? Acho que é o seguinte, a gente tem que olhar o mercado inserido num plano maior, político, institucional, econômico, internacional, e fazer essa análise, porque eu acho que se fazer uma análise das possibilidades do mercado isoladamente, ele sempre pode ser maior. Então, se a gente olhar a quantidade, quer dizer, o aumento significativo da base de investidores, o aumento das opções de investimento que existem hoje, né? Você falou mais cedo aqui de dívida, né? Como tem crescido, né, as emissões de dívida. Os BDRs voltando aqui, né, mais fortemente, e outros tipos de ativo. Então, isso tem aumentado a oferta de ativos, né, vamos dizer, a cesta de ativos possíveis, né, de investimentos possíveis, tem aumentado a base de investidores, tem aumentado os canais. Então, acho que é uma questão mesmo de mais tempo, claro, um crescimento econômico, um cenário político favorável, isso tudo ajuda. Taxa de juros ajuda demais também. Então, acho que... e regras, né? Bem simples de serem entendidas, equilibradas, isso tudo ajuda. Então, acho que o nosso mercado vai seguindo, mas também refletindo muito do que é o Brasil. Né? A gente procura, em alguns pontos, a gente é referência. Em outros pontos, a gente está aprendendo com as referências. Então, acho que a gente está num caminho, com as outras condições facilitando, a gente está num caminho muito bom. Eu te perguntei um pouco antes sobre as suas frustrações como presidente. O que você acha mais difícil no exercício dessa função? Eu acho que não tem nada fácil.
Mas nada fácil, na verdade. Porque é tanta consequência muito ampla que as decisões, elas te exigem demais. Então, tem todo um trabalho, né, prévio às decisões, é muito estudo, é muita interação, é muita ponderação com outros possíveis efeitos, e isso torna o trabalho muitíssimo exigente. Qual que é a tua visão de funcionamento e mecânica de mercado para daqui a alguns anos? Assim? O que você vê a tecnologia acelerando muito? O que a IOSCO está olhando, que ela está preocupada? Quer dizer, qual que é o quadro geral que se olha e fala assim, o mercado vai para qual lugar? Pô, essa informação é valiosíssima, né? Para que lugar vai o mercado, né? Não estou falando dos pontos da Bolsa. Não, nem eu, mas é algo, assim, tem muita gente muito melhor do que eu estudando isso no mundo, mas acho assim, tem movimentos assim que são inexoráveis, um deles é o do emprego cada vez maior do meio digital, da inovação. Uma iniciativa que a CVM fez, que já tinha sido feita na Austrália, na Inglaterra, em Hong Kong e tal, foi o sandbox regulatório. A gente está aprendendo muito com esse processo, porque foram mais de 30 interessados. Cada proposta, nós tivemos que primeiro ver se elas se adequavam dentro da regra do sandbox. A gente teve que conhecer, com aquele olhar de se nós trouxermos isso para dentro do ambiente regulado, que risco isso traz, que benefício isso gera para o mercado, em termos de eficiência, lá na ponta do tomador de serviço. Solto um tempo. Pois é. Então, esse tipo de avaliação é riquíssima para nós. A gente aprende e olha para o futuro, né? A gente olha para o futuro quando faz esse tipo de exame. Agora, uso de plataformas como canal de comunicação, isso já há um tempo veio para ficar e se intensificar, né? Como a gente supervisiona, como a gente permite que essas plataformas façam tenham o melhor uso possível, né, para bem do investidor, para bem dos emissores. Quando você está falando de plataforma, você está falando no sentido lá atrás, o pessoal chamava de supermercado, né? É isso que você está falando de plataforma, onde o investidor olha, ele tem lá os fundos, ele pode fazer o tesouro direto, ele pode fazer ações, ele pode fazer debentures, enfim, ele pode colocar o dinheiro dele aonde dentro dos produtos e ativos disponíveis. Isso, e outros tipos de serviço. E eu falo também, por exemplo, em redes sociais, a gente vê muitos novos comunicadores que trazem informação mais profunda, às vezes menos profunda, porque tem pessoas que ainda estão num estágio mais inicial, né, de aprendizado, e fazem um papel de educação financeira que é excelente. Eu ia te perguntar sobre isso. Função, não posso perder a oportunidade. Claro. Função rede social, por um lado, como disseminadora e educadora, por outro lado, a gente tem a figura dos influencers. E me surpreende que nas pesquisas da Bolsa com pessoa física, mais 70% das pessoas vão parar no investimento de Bolsa via influencers. Uhum. E o influencer hoje é o novo marqueteiro, né? Como é que fica isso? Vocês veem um conflito nessa função? O que te preocupa dentro dessa discussão? Volto a dizer, a questão de haver pessoas usando as redes sociais para disseminar conteúdo sobre o mercado de capitais, nós vemos positivamente. É bom que o mercado seja assunto, seja algo cada vez menos misterioso e mais comum. Então isso é bom. Obviamente, e aí vale a mesma regra que havia antes das redes, né? Sobre moderação na informação que é trazida. Porque ela está casada com alguma venda de serviço que tem que ser autorizado? Ela está trazendo alguma informação ainda restrita? Isso tem que ser visto, né? Agora, de uma maneira geral, é positivo que haja mais pessoas falando sobre o assunto. E o influencer não se torna influencer à toa. Ele influencia o outro por quê? Porque tem uma certa ascendência, porque tem empatia, porque consegue comunicar. Então, se consegue comunicar sobre mercado de capitais, produtos e serviços do mercado, que bom, né? Que bom. E agora, como está vindo para um mundo que é regulado, e é regulado por razões, né, que são
que são bastante fundamentadas, essa regulação tem que se aplicar também a esses influenciadores. Uma coisa que eu queria falar de regulação é quase um desabafo, Marcelo, que eu vou trazer aqui agora, falando de CVM, de modernização, de linguagem e varejo. Eu assisti uma coisa, olhando os prospectos, que eu fiquei meio chocada. E aqui é o meu depoimento, aqui é a minha queixa, momento queixa pessoal, sabe? Saque. Eu não vou citar o nome das empresas, porque eu não combinei nada e nem falei nada com elas sobre que eu poderia trazer. Isso me ocorreu, inclusive, agora. Mas, no ano passado, a gente teve uma discussão de conteúdo de prospecto de uma empresa que tentou trazer um prospecto um pouco mais informal, numa linguagem mais fluida. Certo. Foi vedada pela CVM a usar aquele tipo de linguagem. Por outro lado, eu vi uma outra companhia colocar um prospecto no ar que ele claramente passou pela mão do fundador da companhia, que claramente colocou ali as palavras, só que ele tinha uma linguagem totalmente formal. E tudo bem. Então, a gente tinha uma discussão de forma e não de essência ali. Esse dilema de forma e essência ainda existe dentro do regulador? Porque ele foi muito presente dentro da discussão de contabilidade, a discussão de forma e essência, né? Eu entendo o que você está falando. Assim. Eu, obviamente, não sei nem de quais casos você está falando, e ainda que soubesse, não ia poder comentar. Mas, 2 pontos. Primeiro, na reforma do marco regulatório das ofertas, esse é um assunto que está sendo tratado, né? De material de oferta, ele ser simplificado, de criar, inclusive, um documento novo, isso é público, né? Constou da audiência pública, a criação de uma lâmina também, que vai ser um documento mais simples, com as informações, sem prejuízo de existir o restante do material para consulta. Qual existe na indústria de fundos, mais ou menos. Então, essa é uma das direções, uma das vigas mestras da reforma do marco regulatório de ofertas. Agora, quanto à essência e forma, é evidente que a essência é o central, né? A essência é o que tem significado, vamos dizer assim. A forma, ela é adotada muitas vezes para criar isonomia, para você poder igualar a maneira de prestar as informações. Porque se você não tivesse uma forma prescrita na regra, você ia criar possíveis oscilações de qualidade da maneira que a informação é prestada, com perda para o mercado, com prejuízo na compreensão da informação. A gente não pode se enganar sobre isso. A forma, de uma maneira, ela aprisiona, mas, ao mesmo tempo, ela permite uma padronização. E, portanto, ela tem valor. A gente critica a forma, mas não há mercado desenvolvido que não tenha se livrado disso. Não há. Você pode pensar no mercado mais desenvolvido, mais dinâmico, que quiser, e em boa medida ele vai respeitar a forma. Agora, eu entendo essas frustrações e a gente fica tentando trabalhar com elas e eliminar essas arestas sempre que possível. Entendi. Eu vou te dar um exemplo que não é exatamente... Bom, até posso falar um pouco sobre isso, mas ainda antes do início da reforma, da discussão da reforma do marco das ofertas, nós, de forma experimental, nós introduzimos 3 alterações nas regras de ofertas. Uma delas foi permitir a apresentação, né, o protocolo reservado, né, o tratamento reservado, o IPO secreto. Pois é um apelido, eu acho, curioso, mas... Porque ser público não é secreto. O P é de público, né? Mas, enfim. E o outra foi a dispensa daquela aprovação do material publicitário pela CVM. Justamente para... Que era um retrabalho, né? Era. E nós
quando isso foi proposto depois da constatação de que em alguns anos praticamente não havia... Desapareceu. Não é isso. É que não havia exigências apresentadas sobre o material publicitário. Então, nós temos, olha, vocês continuam apresentando, mas não precisa esperar uma aprovação. Você sabe que nos primeiros materiais, né, nos primeiros protocolos que nós recebemos, havia ali um pedido expresso dos ofertantes, dos intermediários. Queremos que você aprove antes. Por favor, olhe, não vamos esperar. Então, vimos isso também. Então, E o medo do risco Mas é um esforço, né, que a gente tem que... É um desapego que tem que ser praticado... Sim, de parte a parte. De parte a parte. De parte Senão... a parte. A gente tem que testar, né? E assim como nós fizemos, de olhar para trás, ver o histórico, o mercado tivesse feito isso também, talvez não se sentisse tão inseguro. Sim. E as pessoas precisam entender também que está no escopo da função, né? O risco. Exato. Já está. Não é novo, já está. E ao mesmo tempo, para aqueles que disseram, não, mas é importante vocês olharem, gente, não, peraí, a responsabilidade continua. A responsabilidade pelo conteúdo do material publicitário continua. Não quer dizer que a gente não vai atuar se em algum momento identificar algum vício, né, na forma, no conteúdo, no que seja. Eu te interrompi para falar de influências e de como você via, mas você estava falando sobre o futuro do mercado de capitais e de como tecnologia, a presença do varejo, tudo isso deve afetar o desenvolvimento do mercado. Queria pedir para você continuar, se consegue retomar o raciocínio de onde você estava? Vamos lá. Então, acho que nós vamos ter, enfim, o uso cada vez mais intensivo, né, de tecnologias novas, não só para, enfim, todos os sentidos, né, para aumentar a velocidade das operações, aumentar a prestação de informações, mas isso também gera aqueles riscos, né? A gente tem que conhecer os ambientes tecnológicos antes de considerá-los aptos. E é sempre uma decisão que se toma com muito cuidado, porque quando a gente abre um espaço para o emprego na nova tecnologia, a gente tem que, de certa forma, conhecer minimamente aquela tecnologia. E aí vem, se ela é tão nova assim, se ela está sendo usada ali na fronteira, será que nós temos essa capacidade naquele momento zero? Por isso que às vezes demora um pouco mais, a gente está atrás. Isso, de novo, é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é em qualquer mercado. Então esse é um ponto importante, né, do uso da tecnologia. E com isso, derrubada de fronteiras, a gente vê uma integração maior entre mercados, não só na nossa fiscalização também, a gente consegue acessar informações por outros reguladores e eles também nos solicitam informações. Isso pode permitir uma atuação de supervisão transfronteiriça, assim, muito mais eficiente. Acho que os mercados vão ter tipos de ativos cada vez mais variados, isso é inevitável. Os lastros vão cada vez ser mais criativos. A gente está vendo, não é um caso de valor mobiliário o que eu vou falar, mas a gente pode ver algo semelhante no futuro. Quando você vê esses NFTs, então não é valor mobiliário. Não é valor mobiliário. Mas em algum momento pode entrar como um lastro de alguma forma. Isso da mesma forma como surgiu um primeiro NFT, pode surgir no mercado algo parecido. Então a gente tem que estar sempre atento a isso para ver. É sempre aquela cabeça olhando para dois lados, né? Aquele lado da oportunidade, né? O que isso traz aqui para o mercado, mais uma opção, mas ao mesmo tempo qual é o risco que isso gera. Né? O que eu tenho que exigir de informação sobre esse novo ativo? Como é que ele pode ser objeto de investimento? E para que público? Né? E para que público? Essa é uma decisão importante também. E a gente vai aprendendo. Vocês viram uma comunidade depois que sai da CVM. Assim? É uma coisa louca, porque assim, todo mundo, depois que senta na cadeira ali daquele colegiado, fala: olha, eu tenho muita dificuldade de criticar, porque só quem já sentou nessa cadeira
sabe o que é Assim, tomar essas decisões. Então, assim, vira uma comunidade. Eu estou falando assim dessa maneira um pouco jocosa, mas é verdade. Assim, eu, depois de tanto ouvir isso, estou crente de que é a mais pura verdade. É um grau é um desafio que só quem viveu sabe o tamanho que ele tem. como eu te falei, não tem nada fácil. Não tem uma parte do trabalho ali que seja fácil. E não é fácil para quem preside, não é fácil para os demais do colegiado, não é fácil para a área técnica. São temas que estão em constante mudança, são super dinâmicos e a gente tem que ficar estudando o tempo todo. Marcelo, uma última pergunta. Talvez tem gente que deve estar assistindo essa entrevista falando, eu não acredito que ela não vai perguntar isso. Então eu vou perguntar, que é sobre a frustração dos investidores e de todo o público ao redor dos investidores com relação à restituição e fugiu a palavra agora. A restituição de danos. Então, assim, o investidor foi prejudicado, perdeu dinheiro. Como é que... por que no Brasil a gente tem tão pouca discussão sobre restituição? Eu sei que eu estou trazendo esse assunto porque eu sei que vocês flexibilizaram várias regras e alteraram várias regras para facilitar o ativismo dos investidores, mas queria a tua percepção. A gente tem uma diferença muito grande aqui, que tudo no Brasil fica na CVM, e a CVM também pode determinar como forma de punição que a punição seja restituir e ressarcir, esta era a palavra que eu procurava, os investidores, só que a gente não tem ainda um mercado proativo. E aí a gente tem uma outra longa discussão sobre arbitragem, justiça e etc., sobre buscar esse ressarcimento de uma forma proativa pelo investidor. Primeiro ponto, nós não temos como ordenar numa decisão, num processo sancionador, a gente não tem, entre as penalidades que a gente pode aplicar, o ressarcimento não é uma delas. Não é uma delas? Não é uma delas. Eu sempre tinha na minha mente que sim, era uma delas. São multas que a gente pode aplicar, mas o ressarcimento não é uma delas. O que nós podemos sim fazer, e até um requisito, né, para aprovação, quando a gente negocia um termo de compromisso que envolve uma situação onde terá havido um prejuízo, é necessário que exista um compromisso de ressarcimento desse prejuízo, mas aí na negociação de termo de compromisso, certo? Então, esse é um ponto. A gente não pode aplicar esse tipo de penalidade. O que existe, e isso foi um trabalho que nós começamos lá em março de 2018, nós começamos um trabalho junto com o então denominado Ministério da Fazenda, e que segue até agora, agora com o Ministério da Economia, mais especialmente lá a Secretaria de Política Econômica, que é um trabalho de aprimoramento dos mecanismos de tutela privada. Ou seja, é aquele trabalho do qual a CVM não participa, né, o público não participa, é o próprio investidor que pode perseguir, né, o direito ao seu ressarcimento. direito. Então, o que nós fizemos concretamente? Primeiro, fomos nós, e quando eu falo nós, eu estou falando de nós com o Ministério agora da Economia, né? Nós trouxemos ao CDE para fazer um trabalho de parametrização, o que existe de boas experiências no mundo a esse respeito. Então, olhamos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Israel, vários países onde existem boas lições e casos a serem evitados também. Para entender aquilo que nós poderíamos desenvolver aqui, né? Aqui. Falamos de ações coletivas, falamos de arbitragem, falamos de possíveis flexibilizações, que é isso que você disse, né? Dos percentuais por exercício de alguns direitos. Todos os que constavam todas as recomendações daquilo que constava de regras da CVM, nós revimos, nós fizemos um estudo bem amplo, né, sobre como esses percentuais podiam ser revistos, e vários deles a gente acabou revendo mesmo,
para facilitar, né, o exercício desses direitos. E em alguns casos, a gente trouxe também achados assim, por exemplo, na arbitragem que você mencionou, a gente veio com uma audiência pública sobre divulgação de demandas societárias, para melhorar a divulgação de informações importantes que afetam direitos que são, às vezes, individuais, coletivos, de acionistas, por exemplo, de uma companhia que está envolvida em um processo arbitral que pode ter impacto na esfera dos direitos de um acionista que não é parte da arbitragem. Isso que eu ia falar. Então, Na verdade, são duas informações importantes, né? De um risco que a empresa está sofrendo de eventualmente ter que arcar com uma despesa, né? E outra do investidor que foi afetado, que precisa saber que ele pode ser ressarcido. ressarcido. Mas vamos separar duas coisas. Tudo aquilo que acontece na vida de uma companhia aberta que é relevante tem que ser divulgado por ser fato relevante. Agora, no curso de um procedimento arbitral, por exemplo, poderá haver situações que não serão necessariamente um fato relevante pelo conceito da norma, mas, ao mesmo tempo, terão que ser divulgados por serem importantes, né? Se a nossa norma, dependendo de como a nossa norma for editada, né? Por ter impacto na esfera dos direitos dos acionistas. Então, isso não é necessariamente um fato relevante. Entendi. Então, a gente tem feito esse esforço, né? O que nós podemos fazer tem os seus limites. Inclusive, esse estudo é um estudo cujos resultados podem ter depois entregas que vão depender de mudança legislativa, enfim. Aí, olhando tudo isso, Marcelo, você acha que, de alguma forma, quer dizer, me parece, é coerente eu concluir que a CVM entende como salutar o crescimento do ativismo do investidor? Quer dizer, ele tem que, de fato, ir buscar os seus direitos? É algo importante que ele também o faça? É assim, o rótulo, né? Ele às vezes ele diz às vezes mais do que a gente quer dizer. Então, o fato de a gente ter, quer dizer, acionistas que estejam atentos e que exerçam seus direitos, né? Pedindo informações à administração da companhia, demandando a atuação do regulador também, da autorregulação também. Isso tudo é muito positivo, isso mostra que as instituições de mercado estão funcionando. Então, para mim, isso é ótimo. Significa, se o acionista recorre aos meios que estão previstos na regra, significa que ele confia nisso. Então, é um ótimo sintoma. Por isso que eu acho que é positivo. Como eu falei antes do short selling, eles trazem, né, um pouco aquela piada, né? Mas eles trazem alguma informação sobre alguma situação de mercado. Então, é ótimo que isso é positivo e essas informações estarem disponíveis, e por isso que a gente está trabalhando, inclusive, na simplificação delas, né, para elas serem mais acessíveis. Para quê? Para serem usadas. Então, elas serem usadas na prática é muito bom sinal. Marcelo, assim, dá para a gente falar de mercado de capitais, dá para a gente escolher um tema só de cada um desses que a gente falou e aprofundar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, para vocês que assistiram. E não esquece, daqui 15 dias tem mais. Eu sempre digo, sempre tem mais. Então, 15 dias, volta, que tem mais por aí.